É, galera, o universo de Bleach está repleto de personagens incríveis, poderosos e muito misteriosos, além de memoráveis com certeza. E quanto mais descobrimos sobre esse mundo incrível, surgem mais perguntas a cada nova resposta, ou meia resposta por assim dizer, em algumas coisas, né? Sou apaixonado por esse universo e fico bem chateado quando ótimos personagens não são utilizados como deveriam, como as bancais do Shinji, do Kensei e do Rose, por exemplo. Isso é algo que realmente me deixou bem chateado até agora, viu? Mas vida que segue, né, meu povo? Fazer o quê? Mas seguinte, galera, a essa altura da história de Bleach, todos sabem sobre o que é o pecado original na obra, né? E qual a ligação do Rei das Almas nisso tudo. Lá no meu outro canal, o Geekeiros Papeando, postei um vídeo falando sobre. Vá lá dar uma olhada, caso ainda não saiba do que se trata, tá? E depois volta aqui para saber sobre o que é uma Oken e uma teoria que bolei sobre esse objeto Aizen e sua Hogyoko. Mas bem, resumidamente, Adneus, ou Rei das Almas, é um ser poderoso que surgiu no Poço, renomeado de Inferno mais tarde. Ele é como a oposição ao menos primordial, ou Gillian se preferir, onde até surgiu após devorar incontáveis almas humanas e estagnar a força da criação. Adneus lutou e derrotou este ser e tempos mais tarde tornou-se o rei que fez o equilíbrio dos mundos como conhecemos. Ficou confuso? Vá lá no outro canal ver o vídeo e depois volta aqui para continuar assistindo e se inteirar um pouco mais sobre essas informações. Um detalhe importante se faz ater ao fato de que Adneus não foi forçado a assumir seu cargo, ele apenas aceitou a ideia e pronto, somente isso mesmo. O motivo para tal é desconhecido, mas pode ser que ele tenha gostado da ideia ou tenha visto o futuro. O fato é que ninguém sabe o porquê dele ter realmente aceitado se tornar o Rei das Almas e o objeto que ele é hoje, né? Por medo de que Adneus se revoltasse no futuro próximo, os 5 clãs nobres decidiram minimizar o poder do rei, e após o líder do clã Tsunade Shiro pensar sobre o assunto e elaborar a ideia, ele dividiu com os outros nobres e conseguiu convencê-los de que essa seria a melhor forma de ter o total poder sobre o Rei das Almas. Contudo, o líder ancestral do clã Shiba se recusou à ideia, galera. A traição começou com o desmembramento do braço direito da estagnação, que é conhecido como Mimihage-sama. Em seguida, foi a vez do braço esquerdo do progresso, conhecido como Pernida. Contudo, mesmo já sendo aparentemente incapaz de fazer algo contra seus traidores, nada o rei fez, e ainda com temor em seus corações, foi ordenado que os demais órgãos de Adneus fossem arrancados um a um, como o coração, conhecido como Gerard, e outros fragmentos também foram arrancados. Este ato cruel deixou o Rei das Almas preso em um estado agonizante de anos a fio, estando entre a vida e a morte, infelizmente. Não sei se isso teria sido o motivo para o Ichigo ser meio que o escolhido do rei, mas no passado o líder ancestral do Shiba foi contra toda essa ideia e até se voluntariou como sacrifício no lugar do rei, mas de nada adiantou, a decisão já havia sido tomada e todos os outros clãs concordaram com o plano do líder dos Tsunade Shiro, infelizmente. Minimizando o poder do rei completamente, os 5 ancestrais ajudaram a arrancar outras partes do rei onde foram os órgãos e ainda deceparam suas pernas, pessoal. Então, como podem ver, a única casa nobre que não participou dessa traição foi o clã Shiba, que é o clã descendente do Ichigo. Será que tem alguma coisa a ver? De repente sim, né? Com o desmembramento de Adneus, ou Rei das Almas, ele tornou-se nada mais que um objeto de equilíbrio, uma espécie de eixo, né, pessoal? Onde passou a existir em agonia e entre a vida e a morte, algo que funcionou muito bem, uma vez que os nobres, por fim, se sentiram confiantes e passaram a comandar a Soul Society como bem quisessem, sem o medo do surgimento de um poderoso inimigo que para eles era o Rei das Almas até então. Este evento no universo de Bleach é conhecido como o pecado original dos 5 ancestrais das grandes casas nobres. Acredita-se que mesmo após todo o ocorrido, é possível que haja um ego no Heiô, no qual estava o seu testamento dividido. Neste testamento estava a chave Oken, composta pelos ossos, cabelo e pele da divisão 0. E também temos a herança de sangue do Ichigo, que o guiou até o palácio. Será que seria possível então que o Rei das Almas fosse do clã Shiba, uma vez que seu ancestral implorou para ser o sacrifício no lugar de Adneus, alegando que o mesmo não deveria sofrer e não concordou ou participou do pecado? Será, galera? Seria interessante, fala aí.
Isso pra mim, pessoal, explicaria o fato do Ichigo ser tão roubado, sendo um ser humano, Quinch, Shinigami, Hollow e Fullbringer, exatamente o que o rei o era tempos atrás. Talvez isso também explique o motivo dele conseguir passar pelo Irazu Sando, porque embora outros membros da Divisão Zero também tenham passado pelo teste, devemos lembrar que eles já possuíam um forte Hayatsu, pois já eram Shinigamis completos e poderosos também, mas o Ichigo representa todas as raças, porém ele não está devidamente completo, uma vez que ele é um quarto de todas elas. Será que faz sentido isso que eu tô falando? Não sei, mas é o que eu acredito, tá? Pensando melhor assim, eu acho que tem um pouquinho a ver sim, galera. Pensa comigo aí, tá? Tenta raciocinar e manda aqui nos comentários. É possível também que nada do que eu disse aqui seja relevante, né? Uma vez que os outros testamentos do rei surgiram e cumpriram suas ordens, como seus braços, por exemplo, onde acharam o caminho de volta para o palácio do rei. O caminho traçado pelo braço direito foi o da estagnação. Ele tornou-se protetor do mundo usando o corpo do Ukitake, enquanto o caminho do braço esquerdo e do progresso foi ser um Quinch sobre a influência de Urabarra, na ideia de tentar restaurar a forma original do mundo, tornando tudo em pleno caos novamente. Se formos parar para pensar, galera, podemos entender que o Ichigo não precisaria de uma chave Oken para alcançar o palácio, uma vez que aparentemente ele é de fato uma versão muito mais fraca do Rei das Almas. Porém, é provável que fosse sim necessário essa chave, uma vez que o mesmo não é o próprio Adneus, né? Quanto a Oken, sabemos que apenas com ela se é possível alcançar a dimensão que fica o Palácio Real, né? Essa chave é a que permite a passagem para a dimensão do rei. Era do conhecimento geral que o único na Soul Society a saber a localização da Oken era o capitão comandante do Gotei 13 Yamamoto Genryusai. Isso é porque a localização do artefato é transmitida verbalmente a cada nova geração de capitão comandante, e não há nenhum tipo de documento que possa explicar onde está localizada, por exemplo. Mas todo esse segredo de nada adiantou, né, pessoal? Porque Sossuke Aizen descobriu em várias de suas incansáveis pesquisas que o Oken poderia ser forjado com 100.000 almas e um Jireishi, que é um importante espírito, com um raio de metade de uma milha de poder espiritual. E esse Jireiichi estava no mundo humano, sendo a cidade de Karakura, como vocês podem muito bem lembrar ali no Arco dos Espadas. Simplesmente o que Aizen tentou fazer foi criar uma nova vida, pois o Oken é a pura manifestação do Rei das Almas, que é passado aos escolhidos para se tornar a Guarda Real. Esse poder está em seus ossos, cabelos e pele, sendo o Esquadrão Zero a própria chave, como vocês também já sabem disso, né, pessoal? Senjumaru Shutara pode usar o Oken em seu corpo, por exemplo, que consistiria em seus cabelos e ossos para criar roupas para Shinigami. As roupas projetadas dessa maneira possuem incríveis poderes defensivos e podem proteger o portador contra a fricção de quebrar as 72 camadas de barreiras que separam a dimensão do Rei das Almas e a Sereitei. Se isso acontecer, as 82 barreiras não podem ser fechadas por 1 hora e 40 minutos por culpa do puro poder defensivo da roupa. Ou seja, era como se depois que abrisse, demorasse um pouco para regenerar, sei lá, a camada de ozônio, por exemplo, entendeu? Dá para fechar, mas vai demorar até ela poder se regenerar de novo. É como se fosse um furo no tecido, vamos imaginar assim. Como bem sabemos, né, pessoal, Urahara criou a incrível Hogyoko. Aizen descobriu seu potencial de poder e replicou o artefato, e após adquirir o que estava com a Rukia, ele os tornou um. Com o passar do tempo, o artefato se fundiu a Aizen e passou a lhe fornecer desejos, onde por muito pouco quase destruiu a Karakura Real em busca de criar sua própria Oken. Contudo, no fim ele foi parado por Ichigo e selado por Urahara, onde pouco depois adquiriu a imortalidade. Devemos lembrar, pessoal, que um pouco antes do selo estar completo, Aizen chama o Rei das Almas de coisa e também revela seu ódio por Urahara em saber e aceitar a condição do rei e da Soul Society sobre isso. Eu achei esse fato bem interessante, tá? Eu não sei vocês, mas eu acho que ficou bem legal esse diálogo final aí do Aizen com o Urahara e o Ichigo ali só observando, foi bem interessante. Também devemos lembrar que Urahara afirma que o Kido implantado em Aizen foi posto pelo próprio Urahara durante
suas investidas contra o Aizen, e que ele fez isso para ter a certeza de que ele seria pego antes de se fundir ao Hogyoku completamente, pois seria um problema derrotá-lo após esse ato, uma vez que ele praticamente seria imparável, né? Não podemos esquecer também que Urahara apareceu poucos instantes antes do artefato tornar-se uno com Aizen, e após a liberação do Kido, o próprio artefato renegou Aizen como seu senhor. Obviamente, tudo planejado por Urahara, na minha opinião, pessoal. Vocês sabem que Urahara sempre está 1 ou 2 ou até 3 passos à frente de algo que já está ali acontecendo. Vocês sabem muito bem disso. Claro que, como o criador do artefato, ele saberia um jeito de pará-lo, mas acredito que ele apenas fez o Hogyoku adormecer por um curto período, dado ao fato da imortalidade de Aizen existir e de que este já não era mais um item padrão, uma vez que ele se fundiu a uma réplica exata um pouco antes da invasão à falsa Karakura. Devemos lembrar que a maior indignação de Aizen está sobre o fato de Urahara ser muito inteligente e não fazer nada contra o rei, mas podemos sentir que o ódio real de Aizen é pelo Rei das Almas, tanto que era seu objetivo final, matar o rei e tornar-se um novo senhor de tudo, mas não como um objeto, e sim como um deus de verdade. Contudo, não creio que ele fosse páreo para qualquer um do Esquadrão Zero, tá? Uma vez que podem mudar o destino ou até mesmo apagar os nomes, por isso acho que o Hogyoku seria um tanto inútil. Porém, a gente nunca vai saber se isso realmente teria sido possível ou não, mas teria sido uma batalha interessante, fala a verdade. Contudo, pode também ser possível que o clã misterioso responsável por idealizar o conceito de inferno seja o clã Soulseek, o que explicaria essa revolta do Aizen. Digo isso porque não podemos esquecer que, se for preciso, a Soul Society sempre irá fazer o possível para manter o equilíbrio, como acabamos descobrindo que Mayuri, sem o consentimento do comandante das 13 divisões, sacrificou grande parte da população do pobre bairro de Hokkongai, lembram disso? Para manter ali o equilíbrio. O Shinigami destruiu milhares de habitantes para manter o equilíbrio do mundo espiritual e não acabar dando um certo problema ali depois de todo aquele reboliço que os Quinch fizeram em seu retorno. Mas e se no passado, em uma das guerras contra os Quinch, outro sacrifício como esse precisou ser feito, hein? E no processo, Aizen, que ainda era muito jovem, perdeu seus amigos e familiares. Não podemos esquecer que em um dado momento da batalha entre o Aizen e o Ichigo, o jovem sente a angústia e a solidão de Aizen, o que me leva a crer nessa possibilidade. Afinal de contas, lembrando de novo, a Soul Society nunca liga para o que vai acontecer. Para ela, os fins sempre justificam os meios. E uma última coisa, já repararam que há uma certa similaridade entre os projetos da Hogyoku e do Rei das Almas? Dá uma atenção na aparência do Aizen com a Hogyoku e do Rei, o que me leva a crer que o artefato Hogyoku foi desenvolvido por Urahara para a criação de um novo deus, mas para que esse não fosse desmembrado e sim adorado como um deus presente, não um objeto. Contudo, ainda acho que o Aizen é uma Compako criada pelo Urahara para servir de bateria para o seu artefato, que na verdade irá simular um Aoken para abrir os portões do inferno, na minha opinião, tá galera? Pode ser que não seja nada disso, mas vai que sim, né? Seria bem legal ver, sabe, essa toda a reviravolta aí, mostrando que o Urahara é o grande vilão realmente da obra, e também um pouco sobre o passado do Aizen seria bem interessante, e explicar toda essa raiva que ele tem, né? Fala a verdade. Mas e aí galera, já sabiam dessa história? Acham justo o que houve com Adneus ou Rei das Almas? Quem vocês acham que é essa família sem nome? Será que o Aizen tem todo esse motivo que eu falei aqui para ter realmente ódio do Rei das Almas? Será que o Aizen foi prejudicado de alguma forma por ele? Manda aqui nos comentários o que vocês acham, e se curtiram o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu galera, até!